Pessoal, vamos dar continuidade. Então, no bloco passado, nós terminamos o poder executivo. Então, vimos, né, o poder executivo. Vamos agora para o poder judiciário, certo? Então, do poder legislativo e do poder executivo, eu coloquei no quadro aqui os artigos que eu acho que pode cair. Foco principal, poder executivo, certo? Então, daquilo que a gente viu, importante saber o artigo 33, lá do Legislativo, saber o 64 do Executivo, o 74 aqui que trata das idades, saber aqui ó, o 70, 72, 73, 75, saber o 67 e o 68. Dentro daquilo que a gente viu, para mim, está aqui as questões, se vier uma questão fora da curva, certo? A minha aposta é a parte da administração pública e segurança pública. São extras, né, daquilo que pode cair. Então, estrategicamente, o que é estudar com estratégia? São quase 200 artigos para estudar. Eu preciso definir aqueles mais prováveis. Dentro dos mais prováveis, esses aqui são a minha aposta. Tá bom? Então, aquilo que a gente está marcando. Vamos falar agora do poder judiciário. Tá? Então, quais são os órgãos que compõem o poder judiciário do Estado? Aquele que é o principal, maior, é o Tribunal de Justiça do Estado. Então, está no topo aí, né, do Poder Judiciário Estadual, onde tem os desembargadores. Depois eu tenho os tribunais do júri, os juízes de direito e seus juízes substitutos, a Justiça Militar, quem estudou comigo aí para PM, a gente estudou Justiça Militar, juízes especiais e tribunais, turmas de recursos, então juizados especiais e as turmas de recursos, a Câmara Regional de Chapecó, juízes de paz e outros órgãos instituídos em lei. Então são esses aqui os órgãos do Poder Judiciário. Ok? Então aqui, que para a nossa prova, que chamaria a atenção mais aqui, seria a Justiça Militar. Tá bom? Aqui nós temos uma Câmara Regional para tratar aqui de questões de segundo grau. Então, questões recursais da região aqui são tratadas na Câmara Regional de Chapecó. Ele, inclusive, sofreu uma ADIM, porque a única Câmara do interior do Brasil que não está dentro de um Tribunal de Justiça é em Chapecó. Isso está sofrendo uma ADIM. Por isso que está ali a ADIM em cima disso. Só tem aqui em Chapecó. Só tem em Santa Catarina, um tribunal, uma Câmara Regional do interior. Ok? Então, aqui do Judiciário, o 77 fala dos órgãos, o 78 fala da lei orgânica que organiza o Poder Judiciário. Não é o caso de perder tempo aqui, o inciso 1 vai falar do ingresso dos juízes, tá bom? O inciso 2 vai falar da promoção dos juízes. O inciso 5 aqui vai falar do subsídio do desembargador. Lembrar que esse é o teto do Estado, que é 90 inteiros e 25 centésimos dos ministros do STF. Ok? Então, do 78, pessoal, não é o caso de perder tempo, né? O 79 vai falar do como é que se preenchem as vagas do Tribunal de Justiça. Também não é o caso de perder tempo. O artigo 80 vai falar aqui das garantias dos juízes, que é vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, também não é o caso de perder tempo. O que é vedado aos magistrados, certo? Então, são questões aqui do judiciário que não é o caso de perder tempo, tá? Então, só leitura para descargo. Aqui a composição do Tribunal de Justiça, a competência do Tribunal de Justiça é o grau recursal, né? E aqui, pessoal, ó, eu coloquei aqui, marquei, ó, o artigo dentro do 83, ó, processar e julgar originalmente nos crimes comuns o governador, deputados e o procurador-geral de justiça. Então, dentro daquilo que a gente viu, ó, nos crimes comuns ali, ó, o vice-governador do estado, os deputados e os procuradores, crimes comuns, ó, são julgados no Tribunal da Justiça. E também os crimes de responsabilidade, tá, dos secretários de Estado.
salvo aqueles que forem conexos, tá? Então, também serão julgados no Tribunal de Justiça. Vamos adiante. Deixa eu ver aqui mais. Aqui nós entraremos, aqui a gente entra numa sessão também que não é o caso de perder tempo. Aqui é o estudo da ADIM, tá? E da DECOM, ação declaratória de constitucionalidade e de ação declaratória de inconstitucionalidade das leis. Isso aqui é um estudo mais avançado, para quem está estudando todo o direito constitucional, aí tem que estudar. Não é o caso de perder tempo com isso aqui, tá bom? Aqui vai tratar de como é que eu declaro uma lei inconstitucional, tá? Em relação à Constituição Estadual, tá? Então não é o caso de perder tempo aqui. Quem que pode propor uma DIN são os representantes aqui do artigo 85. Na Constituição Federal, só para vocês terem uma ideia, é o artigo 103A que trata de quem pode propor uma DIN, tá? Então vejo que é um assunto que não está no edital de vocês. É o 103A lá da Constituição Federal. Então quem pode propor uma DIN aqui, ó? O governador, a mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral do Estado, o Conselho Seccional da OAB, os partidos políticos com representação na Assembleia, Federação Sindical, entidades de classe de âmbito estadual, e prefeito, a mesa da Câmara e 1/4 dos vereadores, o representante do Ministério Público, a subseção de advogados, sindicatos. Tá? Então temos aqui uma série de legitimados para propor a DIN. Tá? Não é o caso de perder tempo aqui. Aí vem o Tribunal de Júri, né, que vai julgar os crimes contra a vida, né, dolosos contra a vida. E aí depois aqui, 87, vai tratar dos juízes de direito, que seria a justiça de primeiro grau. Então também vejo que não é o caso aí, né, de perder tempo. Ali no parágrafo 3º ele vai falar da Câmara Regional de Chapecó. Tá? E o artigo 90 vai falar do Conselho de Justiça. Aí entra na parte da justiça militar. Como que se dá, só para vocês saberem, a justiça militar? Então, nos crimes militares, toda vez que houver um crime que se enquadrar no CPM, no Código Penal Militar, será julgado perante a justiça militar. Ok? Então, a justiça estadual não pode julgar civis em crimes militares, mas a justiça federal pode julgar civis em crimes militares. Então, por exemplo, se um civil invadir um quartel do Exército, ele será julgado na justiça militar federal. Agora, se for na justiça estadual, por exemplo, invadiu o batalhão de Chapecó e roubou uma arma ali, vai ser na justiça comum, não é crime militar. Então, na justiça estadual, o crime militar é praticado só por militares. Tá? Então, crime militar, ó, será julgado na justiça militar. E como é que é composta a justiça militar aqui? Ó? Nós temos, em primeiro grau, nós temos o Conselho de Justiça. E em segundo grau, em grau de recurso, em segundo grau, o Tribunal de Justiça. Tá? Então nós temos um Conselho de Justiça, que julga em primeiro grau, que é composto por um juiz e mais 4 oficiais. A gente chama de formação escabinato, é uma coisa bem diferente, né? É um juiz mais 4 oficiais. É composto o Conselho de Justiça. Então é julgado, o presidente do conselho é o juiz. Então, o Conselho de Justiça é um juiz mais 4 oficiais que formam o conselho, julga em primeiro grau, o grau de recurso é para o TJ. Tá? Então é uma justiça bem diferente. Quem estudou para PM, né, tinha que saber esse esqueminha aqui da justiça militar. Tá? Então, ó, os Conselhos de Justiça funcionarão como órgãos de primeiro grau, que cabem processar e julgar os crimes militares definidos em lei aos militares estaduais. Tá? Então, se nós pegarmos lá o artigo 42, cabe à Justiça Militar julgar os militares estaduais. E se nós pegar o 142, ele diz que cabe à Justiça Federal Militar julgar os militares e os civis. Tá? Então é uma diferencinha aí. E em segundo grau, ó, da Justiça Militar, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado. Então,
do Poder Judiciário, no meu entender, no máximo perder tempo com a Justiça Militar no artigo 90. Tá bom? Então marque aí 2 asteriscos no artigo 90 da Justiça Militar. Não mais que isso, tá? Para vocês terem uma ideia, nem na prova da PM caiu isso, que deveria ter caído. Tá? Então imaginem aí se vocês vão estar perdendo tempo com isso. Aí o artigo 91 fala dos juizados especiais civis. O artigo 92 fala da Justiça de Paz. E aí o 93, ó, aqui acaba o capítulo do Poder Judiciário. Então, basicamente, a composição do Poder Judiciário e as competências. E aí vem das funções essenciais da Justiça. Dentro da função essencial da Justiça, nós temos 3 situações. O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. Tá? Então, são as funções essenciais da Justiça. Por quê? Porque eu tenho que formar os pilares, né, da Justiça. Eu tenho o juiz, eu tenho o acusador e eu tenho o réu. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, o Judiciário, que a gente acabou de ver. Aí entra as funções essenciais. O Ministério Público, órgão acusador, a Defesa, a Defensoria Pública e a Procuradoria do Estado fazendo as defesas do Estado. Tá? Então, aqui, ó, começa a falar, então, primeiro do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial função, ó, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. São princípios do Ministério Público a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Basicamente, do Ministério Público, artigo 93, 94, mas sem se estressar, tá? Aí, vai falar ali que o Ministério Público, como é que se dá o ingresso por concurso do Ministério Público, ele é fiscalizado através da OAB. Depois, as garantias do Ministério Público, que é a mesma do juiz, que é vitalicidade após 2 anos, inamovibilidade e retutibilidade de subsídios, são as 3 garantias dos juízes e membros do MP, e também são as mesmas garantias dos conselheiros do Tribunal do Tribunal de Contas. Aí vem aqui, ó, as vedações dos membros do MP, ó, eles não podem, por exemplo, participar de sociedades comerciais, exercer a advocacia, receber honorários, tá? E aí nós terminamos o Ministério Público. Daí já vem a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, certo? A Procuradoria-Geral... Sim? Não, tu pode suspender a tua OAB, né? Deixar suspensa ela lá. Não precisa dar baixa dela, não. Agora, a Procuradoria do Estado são os procuradores do Estado. Esses precisam ter OAB válida, né? Esses vão representar o Estado nas ações judiciais. Então, por exemplo, se uma viatura do DEAP se envolver num acidente, quem vai fazer a defesa do Estado? A PGE. A PGE faz a defesa, tá? Então, a PGE, a Procuradoria do Estado, ó, é a instituição que diretamente, através do órgão vinculado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos de lei complementar, ó, dispor sobre a sua organização e funcionamento. O chefe da PGE é o Procurador-Geral do Estado. O chefe do Ministério Público, eu não coloquei ali, ó, é o Procurador-Geral de Justiça. Tem diferença, tá? O chefe do MP é o Procurador-Geral de Justiça. E o chefe da PGE é o Procurador-Geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado é o chefe da PGE, tá? Pessoal, eu estou falando aqui só por descarte, não é o caso de perder tempo, tá? É só para vocês entenderem que existe o Judiciário, Ministério Público, PGE. Depois da PGE vem a Defensoria Pública. Ó, o professor Renan trabalha aqui, ó. Então, a previsão da Defensoria no 104, ó. A Defensoria é uma instituição essencial ao funcionamento jurisdicional do Estado, incumbe a orientação jurídica, a defesa gratuita em todos os graus dos necessitados. Então, a competência, né, da Defensoria Pública é defender aqueles que necessitam. Beleza? A Defensoria, ó, só para vocês entenderem, ó, o que nós estudamos? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, certo? Esses são os 3 poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário.
Nós temos mais 2 órgãos independentes. Quais são? MP e qual é o outro? Tribunal de Contas do Estado. Fechou aí os nossos 5 órgãos. Beleza. Eu falei ali da PGE e falei da Defensoria. Onde é que elas estão? Estão dentro do Poder Executivo aqui, ó. Dentro do Executivo, eu tenho a PGE, que faz a defesa do Estado, e tenho a Defensoria, que faz a defesa das pessoas com necessidade. Está dentro do Executivo. Ok? Então, não está dentro do Poder Judiciário. Só para vocês entenderem. Né? Basicamente, nós temos 5 órgãos independentes aqui. Né? São 3 poderes, mais 2 órgãos independentes. Então, a PGE e a Defensoria está dentro do Executivo. Só para vocês terem uma noção aí, para não ficarem perdidos, né, do que eu estou falando. Tá? Então, a Defensoria vai fazer a defesa das pessoas com necessidade. Ok? O ingresso dos defensores se dá aqui, ó. Aqui nós temos no parágrafo 8º as vedações dos defensores. Os defensores recebem subsídios, os servidores organizados em carreira. E aí, pessoal, nós entramos naquele capítulo que para mim vai sair uma questão de prova, que é o capítulo da segurança pública. O que nós temos que lembrar desse capítulo? Quais são os órgãos de segurança pública? A Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o IGP, certo? E aí o que nós vimos? As competências da Polícia Civil, tem que saber na ponta da língua as competências, então tem que saber os 6 incisos aqui da Polícia Civil, tem que saber a Polícia Militar, que ela é organizada à base de hierarquia e disciplina, e quais as competências da Polícia Militar. Tem que saber todas elas aqui, ok? Então lembrar da Polícia Militar, lembrar das competências dos bombeiros também, certo? Saber aí todos os incisos, até o 6, até o 8º aqui, competência do bombeiro. Lembrar, né, que a maioria tem a palavra incêndio no meio aqui, tá? Fechou, bombeiros. Aí nós vimos na aula passada a Defensoria Pública, que vai fazer a defesa, aí caiu uma questão de prova na Polícia Civil, né, sobre isso, da Defesa Civil. O IGP é o órgão geral de perícias do Estado. Inclusive, agora eu sou o contador que representa o IGP, tá? Então, eu represento o IGP, IGP, DETRAN e Fundo Penitenciário de Chapecó. São todos meus órgãos aí, né? Estou lascado. Só o DETRAN é um horror. IGP, então, órgão de perícia. E aí, pessoal, olha que interessante. Dentro da Constituição do Estado, nós temos um capítulo que trata dos municípios. Tá? Então, por exemplo, dentro da Constituição Estadual, tem algumas situações que vão tratar de questões municipais. Ó. Então, o município é parte integrante do Estado. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de município se farão através de uma lei estadual, dentro de um período determinado por uma lei federal, que dependerão de uma consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação do estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. É o que está lá no artigo 18 da Constituição Federal. O 18 a Proficária ensinou, não ensinou? Essa parte ela ensinou, não ensinou? Formação do Estado e formação do município, isso cai. Tá? Isso está dentro daquilo do artigo 18 lá da Constituição. Organização do Estado. Certo? Empresta aqui, deixa eu só ver se cai o artigo 18, ou se era na PM. Eu acho que não, né? Vocês vão até os direitos políticos. Vocês estão com muita sorte. Pessoal, esse digital, ó, um chutinho, tá? Não cai artigo 18, vai até o 17. Cai até direitos políticos. Depois pula lá para o 135, do 136 ao 144 e do 193 ao 230. Então tá bem enxuto. Não cai, isso caía na PM, tá? O artigo 18 caía na PM. Então, não se estressem. Criação de município, então, não faz parte do edital de vocês. Ok? Aí, o município é regido por uma lei orgânica. Quem estudou comigo aí para a prefeitura, a gente estudou toda a lei orgânica de Chapecó. Aí, o que é importante do 111? Eu coloquei aqui, ó, quais são as idades, né? O prefeito e vice tem que ser maiores de 21 anos e os vereadores têm que ser maior de 18 anos. Então, marca um asterisco no artigo 111. Marcaram aí? Artigo 111.
Então, o município é elegido por uma lei orgânica, especialmente marca o inciso 1 ali, ó. Prefeito e vice são escolhidos dentro de brasileiros com maior de 21 anos. Tá? E o inciso 3 ali, ó, que os vereadores são escolhidos brasileiros maiores de 18 anos. Tá? Seguindo a lógica de todos os artigos que falam da idade, nós fechamos no 111. Por isso que eu fiz a questão de colocar todos juntos aqui, fica mais fácil vocês estudarem, certo? Beleza? Então, 111 matou. Então, aqui vai falar as questões municipais, né, da organização do município, que não é o caso da gente perder muito tempo, né? Por quê? Porque não cai na prova. Só que eu coloquei aqui uma situação, ó, o prefeito, né, é julgado nos crimes comuns de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça. Tá? Então, do município seria isso, não perder muito tempo. Aí, no artigo 112, fala da competência do município. E aqui, pessoal, já caiu numa prova da FEPESE o controle do município, que é a mesma coisa que a gente viu agora há pouco. Quem faz o controle externo do Estado? A Assembleia controla o Executivo. E na Câmara aqui, o que a Câmara faz? Controla o Executivo. É a mesma coisa. Então está aqui, ó. Ó, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do município é exercida pela Câmara mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do próprio Poder Executivo. Tá? Qual é o órgão de auxílio do Legislativo? É o Tribunal de Contas do Estado. O que é importante saber? O Tribunal de Contas do Estado emite um parecer prévio sobre as contas do governador. E o que é importante saber ali, ó? O importante saber é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Quem vai fazer o concurso da Câmara de Vereadores de Chapecó, está aqui a resposta de uma questão que vai cair. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais só deixa de prevalecer por 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Então, o que acontece? O prefeito presta contas, o tribunal faz um parecer. O parecer das contas é contrário. A Câmara de Vereadores derruba o parecer do tribunal, por 2/3 dos votos. Por isso que tem muito prefeito que não sofre impeachment, porque ele tem maioria na Câmara. Se ele tem 2/3 na Câmara, ele nunca vai sofrer um impeachment, porque ele derruba, né, o parecer do Tribunal de Contas. Ok? Então, ó, se tiver 2/3 dos votos, derruba o parecer. Tá? A Câmara somente julgará as contas após a emissão do parecer prévio pelo tribunal. Ok? Então, estou apostando essa questão mais para a Prefeitura de Câmara de Chapecó do que para o concurso do Estado. Tá bom? Mas a FEPESE já cobrou esses incisos aí numa questão de prova. Só para vocês saberem. Beleza? Então, o que vocês têm que saber? Quem faz o controle externo do município? A Câmara. Quem emite o parecer prévio das contas? O Tribunal de Contas. Para derrubar o parecer? 2/3. Ok? Basicamente isso, precisa saber. Tá? Continuando. Aí, pessoal, encerramos o capítulo que trata de assuntos municipais. Aí, dentro da Constituição Estadual, vem das finanças públicas. Preciso saber lei orçamentária? Nem pensar. Deixa para o contador da Fazenda do Estado cuidar das finanças, ok? Deixa para a Fazenda. Não percam tempo com finanças. Quando vocês forem diretores do presídio, aí nós vamos sentar e conversar sobre o que é um empenho, o que é uma liquidação, o que é um pagamento. Aí esse capítulo vocês vão ter que dominar. Quando vocês forem diretores do presídio, certo? Vocês vão ser. Tá? Hoje é o Alex, um dia vai ser vocês. E aí vocês vão ter que manjar disso. Porque vocês vão assinar as contas do presídio. Tá bom? Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, o Alex, hoje, que é o diretor do presídio, ele fez o curso de pós-graduação junto com a Fazenda do Estado, antes de ser, ele fez o curso de pós-graduação e exerceu por 2 ou 3 anos o controle interno do presídio. Ele foi escolhido por mérito, por conhecimento mesmo. Tá? Ele fez a pós da Fazenda do Estado, em contabilidade e finanças públicas, depois ele fez o curso e ele exerceu o controle interno ali por 2, 3 anos. Então é um cara extremamente habilitado a ser o diretor de presídio. Tá? E que dera vocês no próximo, no futuro, né? Basta saber aí de finanças e controle e ser um dos eleitos ali, né? E beleza. Dentro daquilo que o governador entender.
Pessoal, então vamos lá, ó. Aqui em finanças, olha só que interessante. O governador pode mandar um servidor de carreira embora. O servidor de carreira pode perder o cargo por excesso de gasto com o pessoal? Sim, a prisão está aqui. Então, no estado de Santa Catarina, nós também, servidores, podemos perder o cargo. Por quê? Ó, se tiver excesso de gasto com o pessoal, como é que tem que fazer? Manda pelo menos 20% dos CCs, depois os não estáveis, e se a medida não adiantar, aí os servidores estáveis podem perder o cargo com excesso de gasto. Rio Grande quase foi. Tem a mesma previsão também, quase foi, né? E nós não, graças a Deus, né? Nós estamos indo um pouco mais longe disso. Certo? Então, dessa parte aqui, o parágrafo 3º do artigo 18 está dentro do direito administrativo. Então, marque aí. Lembre que estudando isso estão revisando. Perda do cargo público. Tá? Fora isso, mais nada. Beleza? Aí vem o capítulo dos orçamentos aqui, PPA, LLDO, LOA, esqueçam isso. Tá bom? Não faz parte da vida de vocês, finanças públicas. Beleza? Se cobrar isso aqui, daí eu estou lascado, né? Mas não tem lógica nenhuma cobrar as leis orçamentárias, tá? Beleza? Tá gravado, eu estou lascado. Vou só comentar então, ó. Quais são as leis orçamentárias? Vou colocar aqui, vai que cai, né? Vai que o cara me quebra. As leis orçamentárias são 3, tá? PPA, LDO e LOA. Vai que o cara, né, resolveu tomar uma cachaçinha e dizer assim, hoje eu vou fazer uma maldade, né? Daí ele bota as leis orçamentárias. As leis orçamentárias são 3, tá? PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual tem vigência de 4 anos e essas duas leis aqui têm vigência anual. Todo ano tem que ser uma nova lei. Ok? Então, orçamento LDO cada ano, PPA a cada 4 anos. E o PPA não coincide com o mandato. Tá bom? No primeiro ano do governador Moisés agora, ele tá executando o PPA do anterior ainda. A gente sempre faz, o PPA sempre tem a diferença de 1 ano. No primeiro ano de mandato, tu ainda está usando o PPA do outro governador. No teu primeiro ano de governo, tu organiza o PPA para os próximos 4 anos, e aí tu pega o primeiro do ano do próximo mandato. Entenderam? Não coincide os mandatos. Então seria isso, tá? Das leis orçamentárias, não perder mais tempo. E aí, pessoal, do orçamento vem a tributação do Estado. Pior ainda, né? Se não cai orçamento, tributação, vocês precisam saber de tributos. Quais são os tributos estaduais, né? São as impostos, taxas, contribuições de melhoria. Dentro dos impostos, quais são os impostos estaduais, né? O ICMS, o IPVA e o ITCMD, não precisa perder tempo com isso, pelo amor de Deus, né? Tá? Então não se estresse, tá? Então aqui vai falar, ó, dos impostos, taxas de contribuição e melhoria. Aqui vai falar das vedações em relação aos tributos, tá? São os princípios tributários, quem já estudou sobre isso, tá? Então não se estressem. Aqui vai falar da tributação do município. Então, por exemplo, quais são os impostos que competem ao município de Chapecó? IPTU, ITBI e ISS. São os impostos municipais. Estão na Constituição Federal, também estão na Constituição Estadual. Não percam tempo, né, esquentando a cabeça com questões tributárias. Se o cara cobrar isso, ele está totalmente fora da lógica, tá? Aí aqui vai falar a repartição tributária, o que pertence aos municípios. Por exemplo, né, 50% do IPVA fica no município onde está registrado o veículo, tá? Seria um exemplo disso, só para você saber. 25% do ICMS é distribuído aos municípios, e aí vai, tá? E aí, pessoal, nós chegamos na ordem econômica e financeira. Outro capítulo. Esse capítulo aqui equivale ao 170 da Constituição Federal. Aqui tem informações boas para nós. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente viu?
Quando eu ensinei administração direta e indireta, dentro da indireta tem as empresas públicas e sociedade de economia mista, lembram? Tem as que prestam serviço e as que exploram atividades. As que exploram atividades, a previsão está aqui. Tá? Então vamos lá. Lembra lá o que eu falei para vocês? Só pode explorar atividade econômica em duas situações. Segurança nacional, relevante interesse coletivo. O Estado cuida de segurança nacional? Não. Então, Casan e Celesc, somente relevante interesse coletivo. Está aqui a previsão. Ó. O Estado só intervirá na exploração direta de atividade econômica por motivo de interesse público. Ok? Então, não temos segurança nacional, só temos interesse público. Exemplo, Casan, Celesc. Elas se encaixam aqui. O que é importante saber? Lembro que quem é de direito privado não tem prerrogativas, é regime de direito privado, não tem prerrogativas, só tem sujeições. Se não tem prerrogativas, não tem imunidade tributária, não tem privilégios tributários. Está aqui, ó. Empresas públicas e sociedade de economia mista não gozam de privilégios fiscais que não tem no setor privado. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, tem que ter o mesmo benefício fiscal que o Itaú, que o Santander, não posso ter diferença, tá bom? Então, dentro daquilo que a gente viu. Deixa eu pegar aqui da importante. O Estado também vai priorizar as microempresas e empresas de pequeno porte, com tratamento diferenciado, inclusive na lei tributária. Tá? E aqui o 137 vai ser aquele artigo 175. Lembra dos serviços públicos? O que diz o 175? O serviço público vai ser prestado diretamente pelo Estado ou através de concessões e permissões. Está aqui na Constituição Estadual. Ó. O Estado incumbe a prestação dos serviços públicos diretamente ou mediante delegação. Tá? Os agentes delegatários. Quais são os delegatários? Concessão, permissão e autorização. Tá? Beleza? Então, isso aqui é só relembrar, na verdade, nem se estressem. Né? Se já está dominando isso aqui, está estudando, está revisando. Agora, se não está dominado, tem que estar dominado o 135 caput ali e o 137 caput, dentro do direito administrativo. Não vai cair uma questão de Constituição Estadual, vai estar lá dentro do direito administrativo. Certo? Vamos adiante. Para fechar. Aqui tem um capítulo, dentro ainda da ordem econômica, tem um capítulo de desenvolvimento regional, políticas regionais. Não é o caso de perder tempo aqui com políticas regionais. Políticas municipais de desenvolvimento urbano também não é o caso. Políticas habitacionais, desenvolvimento rural do Estado. Tá? Então, dentro do desenvolvimento rural, políticas pesqueiras do Estado. Tudo dentro da ordem econômica, tá? Continuando, sistema financeiro estadual. E aí, pessoal, aí dentro da ordem econômica, na prova do DEASE, caiu uma questão sobre o direito do consumidor. Por quê? Porque a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, tem alguns órgãos lá dentro. Você sabe quais são os órgãos? DEAP, DEASE e PROCON. Por isso que defesa do consumidor caiu na prova do DEASE. Tá? Então, faz parte da competência da Secretaria, né, da SSP. Secretaria de Segurança Pública. Fazia, né? Porque agora alterou, né? Agora é outra, não sei, ela já foi aprovada, né? Agora já não tem mais a Secretaria de Segurança Pública, agora é outra secretaria e separou ali, né? Isso. O que é importante? Dentro desse estudo, você saber o seguinte, por que cobrou no DEASE? Porque estava dentro da estrutura, né? A questão da segurança, de defesa do consumidor. E se vocês olharam comigo no artigo 8º, se não me engano, a gente viu da competência comum. E a defesa do consumidor é competência da União, dos estados e dos municípios.
Tá? Então, o que, que diz ali? Ó? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É só lembrar que defesa do consumidor cabe aos 3 entes federativos, a União, Estados e municípios, e o Distrito Federal. Certo? Então, 150 estava dada. Caiu na prova do DEASE. Certo? E aí, pessoal, eu vou encerrar esse bloco aqui, porque nós vamos começar outro capítulo, e é um capítulo que cai para vocês em direito constitucional. Então, nós vamos dar mais atenção ao capítulo da ordem social. Tá? Então, encerramos esse bloco.